Família, tivemos lançamento oficial do trailer da terceira temporada de Tensei. Veio com tudo, tá? Nesse trailer a gente viu muita coisa do que esperar. Vimos até a perspectiva da galera da igreja, né? O pessoal lá do lado da Hinata. Principalmente porque esse trailer aí foi o maior do que os outros trailers, assim, mais completo, falando, né, das perspectivas dos dois lados, tanto da Hinata quanto do Rimuru. Só que o maior enfoque da história foi do lado da Hinata. Então hoje a análise vai ser completa, é dia da gente conversar sobre literalmente tudo que apareceu nesse trailer, destrinchar aquilo tudo, explicar o que aconteceu, e assim a gente vai ficando cada vez mais preparado pro que vem aí pelo anime, cara. Então já pega a tua pipoquinha, prepara, se acomoda e vem comigo que hoje eu vou te rechear de informações. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui do canal. E família, hypei demais, meus amigos. Essa parada tá começando a ficar quente. Eu sei que você também curtiu o trailer, tô ligado nisso. A gente já tava ansiando por esse trailer há muito tempo, galera. Muita gente, inclusive, já tava comentando, pedindo pra eu falar mais de Tensei aqui no canal e tal, voltar a falar. E tamo de volta. Tá na hora, veio tudo na hora concreta, perfeita pra gente conversar de temporada nova. Então bora, seguindo a ordem direitinho do que foi acontecendo no trailer, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, como eu sempre faço aqui, até porque não necessariamente o que aconteceu cronologicamente no trailer ali vai acontecer, vai ser adaptado cronologicamente no anime. O trailer é meio embaralhado das coisas que vão acontecer, né? Mas vamos lá. O início do trailer trouxe pra gente uma recapitulação de uma maravilha que é viver em Tempest. Independente de tudo o que aconteceu, Rimuru conseguiu criar o reino que ele queria, aquela utopia, a galera toda junta, né? Todos os monstros vivendo junto. Aquela parada que ele tanto sonhou mesmo, né? Ajudar os outros monstros a viver, e muito bem, cada um com as suas condições, obviamente. Só que as coisas não ficaram assim por muito tempo. Pra quem lembra, a gente olhando aí no passado, nós vimos o ataque que aconteceu a Tempest. Vemos Falmouth invadindo lá, tudo sendo orquestrado pelo Clayman, que fez essa cagada, só que isso tudo aí começou a causar a fúria do Rimuru. Pra quem lembra também, o final lá da primeira temporada, literalmente o Rimuru acabando, massacrando completamente o exército do reino de Falmouth, e depois, ainda assim, deu uma surra no Clayman no final da última temporada, por ele ter feito toda essa cagada. Só que antes dessa surra aí, o Rimuru ainda deu um novo corpo pro seu amigo que retornou, Veldora, agora ele tem um corpo, e ele mesmo também, depois de derrotar o Clayman, foi reconhecido como Lorde Demônio verdadeiro. Beleza, até aí todo mundo já conhecia, só que se a gente voltar na história de novo, a gente sabe que a Hinata lutou contra o Rimuru. Ela usou o que ela tinha de melhor ali para lutar contra ele, para derrotar o Rimuru. Inclusive, a partir dali ela acreditava ter derrotado, que ele estivesse morto, tá ligado? Só que as coisas foram ficando um pouco mais pesadas e mudaram quando ela descobriu que não. Na verdade, o Rimuru não tinha morrido, o Rimuru estava mais do que vivo. Quando ela descobriu a obliteração completa do exército de Falmouth, junto com o colapso do reino, junto com o renascimento subsequente do Veldora e também o reconhecimento do Rimuru como um senhor demônio, Lorde Demônio verdadeiro, e que ele ainda estava vivo, foi quando ela percebeu que a tentativa de ter derrotado o Rimuru foi em vão. E aí ela convocou direto uma conferência dentro da igreja para decidir o que fazer depois disso. Também foi uma cena que foi mostrada pra gente, a galera toda lá dentro da igreja sagrada. Durante essa conferência, ela descobriu que o Rimuru tinha enviado um convite para ela de um duelo através de uma bola mágica, né? Só que, cara, a partir desse convite ela decidiu ir, mesmo essa mensagem sendo um pouco suspeita, né? E um pouco curta demais, que no caso ela estava certa na questão de ser suspeita, porque não foi o Rimuru que mandou a mensagem. Era uma mensagem que foi criada pelos famosos Luminários. Foram eles que causaram isso daí. Bom, os Luminários, cada um tinha uma força que superava a média das pessoas normais, e eles eram figuras lendárias, que até treinaram os heróis escolhidos no passado. Eles mascararam completamente a sua presença ali dos olhos do público, se tornaram lendas depois disso. Literalmente falavam que eles só viviam nos contos de fada. Tem só um pequeno grupo de pessoas que realmente testemunhou e conheceu esses caras, mesmo entre a Igreja Sagrada Ocidental. Só alguns funcionários de alto escalão tiveram a oportunidade de conhecer eles, então realmente o maluco trabalha atrás dos panos. Agora, os Luminares, cara, os 7 Luminares aí, que a Hinata no passado foi criada por eles, cara, foi meio que um julgamento, né, usado para selecionar os heróis aí, trazer os heróis escolhidos. Eles eram responsáveis por supervisionar diferentes organizações e treinar novos cavaleiros. Todas essas atribuições foram dadas a Luminous Valentine,
que era a pessoa que financiava tudo, entre aspas, né? Antes da Hinata entrar na sua posição, os Cruzados eram organizações com só o seu nome, mais nada para apoiar eles. Devido a eles secretamente começarem a sabotar potenciais talentos, eles acabaram ficando presos. Os 7 Luminares eram na verdade humanos fortes que receberam a bênção da Luminous e receberam uma longa vida aí em troca dos seus serviços. E por causa disso, eles ainda tinham um certo medo. Eles eram humanos, isso aí eles tinham vida longa no caso de ser velho, ninguém morria de velhice ali, mas você poderia ser morto de qualquer forma. E não era pouco medo que eles tinham não, tá? Eles temiam tanto, por exemplo, o Adalman, que era um cardeal de lá, e o Paladino Albert também, que foram as pessoas que ultrapassavam eles ali, né? Ficavam num patamar diferente. Então eles enviaram os dois pra morte para enfrentar um zumbi dragão que apareceu, que há mais de 1000 anos era conhecido como Vent. Enlouqueceu lá na floresta de Jura e se transformou num dragãozão lá que foi mandado os dois. Só que lá na floresta, o Adalman e o Albert desapareceram. Quem pegou eles foi o Cagalli. Cagalli chegou lá e transformou os dois aí na força deles, né? Ele estava comandando eles. E agora, com eles dois caindo, cara, dramaticamente isso aí, o medo começou a aumentar. Isso aqui é uma balança. Perdeu gente, eles vão ficar com mais desespero ainda. Na real, nem tanto, porque eles enviaram os dois para morrer de qualquer forma, né? Mas eles também estavam com medo de outra pessoa. O Lorde Demônio reconhecido agora, Rimuru. Por isso que eles colocaram a Hinata contra o Rimuru, porque eles tinham medo de perder o favor da Luminous. E eles fizeram o quê? Jogaram a Hinata, fizeram aquilo tudo falso lá para a Hinata ir lutar contra o Rimuru. Agora, a igreja, ela reconheceu que o único deus deles era Luminous, né? Era a única ser absoluto divino ali, não reconhecendo a existência de outros deuses. O dogma central da igreja é que os monstros, eles são mal e devem ser exterminados, tá ligado? Daí a existência dos cavaleiros dos templos e cruzadas também, encarregados de matar os monstros. E Tempest é feito de quê? Monstros, exatamente. Só que, cara, os praticantes de outras religiões não estavam protegidos com nada disso. Quando a Hinata deixou o reino, os clérigos dos 7 Luminários apresentaram ali uma enorme espada para ela, a Dragon Buster, que ia ajudar ela no que ela precisasse para lutar contra o Rimuru. E ela aceitou isso aí tranquilo, pô. Quanto mais poder ela tiver para lutar contra o Rimuru, melhor. No caso, não ia adiantar de muita coisa, né? Nosso slimezinho é poderoso o suficiente para acabar com ela, mas seria uma batalha e tanto. E aí nós vemos mais 2 pessoas novas, um velho e uma criança. Quem são esses aí? Esses aí são especificamente Grambel e Mariabel Rosso. Cara, o Grambel, ele na verdade foi quem incitou a traição dos clérigos, dos 7 luminários aí, contra a Luminous, porque ele queria eliminar tanto o Lorde Demônio Rimuru, quanto a Hinata Sakaguchi também, tirar os dois do tabuleiro ali, jogar os dois pro lado. Eles estavam no caminho dos planos da neta dele, que era a Mariabel, que a gente falou, de conquistar o mundo humano através da economia. Pois é, e quem entra no caminho deles é descartado como se fosse carta de baralho jogado fora. A partir daí, cara, a Hinata levou 2 semanas para viajar a pé de Ruberius até Tempest, e durante esse tempo ela vê um nível de infraestrutura desenvolvido por Tempest, mano, de uma forma absurda. Ela ficou impressionada com o foco no conforto dos humanos, da galera que morava ali, e ela decidiu fazer um negócio com o Rimuru, o melhor que ela pudesse. Só que quando chegou lá, ela descobriu que cerca de 100 soldados de elite, sob a ordem dos 7 luminários agora, chegaram sem o seu conhecimento antes dela. E do lado do próprio grupo, que foi totalmente insistente, né, em vir com ela para um duelo 1 a 1, o Rimuru começou a acreditar que esse ataque era um plano dela, e ironicamente se recusando a ouvir ela, obviamente, porque, né, se ela tá atacando, para que eu vou ouvir? Isso acabou forçando os dois a lutarem num duelo, coisa que não era para acontecer se os outros capachos lá dos luminários não viessem para cá. Os dois então lutaram até uma paralisação completa, só que no último análise ali, no último momento, a Hinata, como ela sendo uma humana, ela perderia toda a resistência dela se o duelo continuasse. Então ela sugeriu que o Rimuru poderia sobreviver ao seu ataque final, então ela considerou ele o vencedor dessa batalha, porque nenhum dos dois realmente desejava matar um ao outro. A gente sabe que o Rimuru não ia fazer isso e a Hinata muito menos, principalmente pelo que ela viu acontecer. Da primeira vez que ela encontrou com ele, beleza, a Hinata queria matar o Rimuru, mas agora as circunstâncias já eram diferentes. E o Rimuru concordou com isso daí. Então a Hinata usou a técnica final dela, Melt Slash, né, neles dois lá, e o Rafael secretamente fez uma cópia
dessa habilidade e depois sacrificou a Ultimate Skill Beelzebub do Rimuru para poder combater ela. E o Rimuru emergiu como vencedor disso daí, mesmo que 70% dos seus poderes mágicos, né, das suas magículas, tenham sido drenadas durante o processo. Pois é, o Rimuru teve que gastar muito do que ele tinha, mas assim, ou ele fazia isso e se tornava o vencedor, ou a Hinata ia atacar o último golpe e ia matar ele. De fato, é o que eu falei, a intenção não era de matar, e a gente já imaginava que ele conseguiria fazer isso por conta do Rafael. Então assim, de repente, a espada Dragon Buster que estava junto com a Hinata explodiu num raio de calor, penetrou no próprio peito da Hinata e feriu ela gravemente. Aí é que as coisas começaram a esquentar. Por quê? O Rimuru, ele estava muito preocupado em tentar salvar a vida da Hinata. E apesar da baixa contagem de magículas que ele tinha, lembrando, 70% foi consumida, 2 dos 7 luminares apareceram ali. E aí começou, né? Que era o Guard, que se revelou como um impostor falsificado lá, né? Pelo Luminário de Marte, e o Ars, com a intenção de matar todos no local. Eles começaram a lançar a desintegração Trinity pré-preparada para eles. Só que todas foram bloqueadas pela defesa absoluta do Rimuru. De repente, tivemos outra pessoa chegando. Luminous Valentine, cara. A deusa da Igreja Sagrada Ocidental. Ela apareceu, curou a Hinata e descartou os luminários ali por ter desafiado a ordem dela, ter desafiado ela nisso tudo. Depois da batalha, as coisas foram voltando ao normal. Por quê? Porque a Hinata e o Rimuru fizeram as coisas se separarem ali nos bons termos, né? Fizeram um acordo com a Santa Igreja Ocidental, concordando em espalhar a doutrina de que o reino de Tempest era feito de monstros, mas eram monstros inofensivos. E Rubérius, ainda assim, assinou o tratado de não agressão com Tempest. Assim o Rimuru começou a conquistar o que ele realmente sempre sonhou. Um tratado de paz geral com todas as outras nações. Ele tem várias nações agora que estão do lado dele, algumas apoiando e outras simplesmente ficando neutra. Pô, a Luminous já conhecia o Rimuru, não ia fazer muita diferença, né? Ela poderia assinar o tratado de qualquer forma. E a Hinata só precisava ser apresentada a Tempest, ver que o Rimuru criou realmente uma coisa ali, uns monstros ali que não iam atacar, e que acabava sendo um pouco contraditório com o que a igreja pregava, que era o fato de simplesmente acabar com os monstros, porque todo monstro é mau. Não é, cara. Tá aí a resposta para isso. Na verdade, os monstros, pelo que a gente vê, existem monstros maus, mas parece mais que eles lutavam para se defender do que qualquer outra coisa, né? Bom, honestamente, galera, eu acho que essa temporada, pelo trailer, tá bem promissora. Mesmo sendo uma temporada mais fraca, né, comparado com o que vai acontecer mais pra frente na história. E a novidade quando começou a ser lançado. Ela ainda vai ser uma que talvez abaixe um pouco aí, mas depois vai vir um ápice absurdo nas temporadas seguintes. Então, por isso eu acredito que eles não vão querer fazer uma temporada fraca e abaixar esse hype do anime, porque se também acontecer de abaixar o hype demais, pode atrapalhar as próximas produções, né? Vir as temporadas seguintes, filmes, enfim, o que fosse vir. Então, me falem vocês, o que vocês acharam desse trailer? Estão na expectativa para essa nova temporada ou não estão? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber, mano, o que vocês estão achando, o que vocês vão fazer, se vai assistir, se tá cheio de expectativa, tá querendo acompanhar mais. E eu já digo logo, se tu tá assim, tá com expectativa, quer ver mais? Pô, se inscreve aqui no canal, você precisa disso. Se inscrever e ativar o sininho, não demora nada. Tu dá 2 cliques aqui embaixo, aqui do lado, ó. Se inscreveu ou ativou o sininho, você já tá garantindo o seu passaporte, aí, o seu passe para entrar nesse trem de conteúdo que vai rolar absurdo, mano. A gente vai falar de muita coisa de Tensei em abril e eu conto com você aqui. Eu espero poder te trazer o máximo de informações que eu sei e que a gente vai acompanhar junto nessa história aí, tá? Tamo junto sempre, família. Beijo no coração de vocês. Muito obrigado por mais um vídeo e eu vejo vocês na próxima. Valeu!